Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart, host aqui do podcast, e comigo o Bruno. Buenas, pessoal, vamos começar uma temporada nova, né? 2024, vamos que vamos. Super feliz por estar começando essa segunda temporada, já no início do ano, né? Começando com todo o gás para 2024, a gente tem certeza que vai ser um ano espetacular para todos nós. Já estamos fazendo as programações do podcast, né? Pensando nesse ano, convidados, então tenho certeza que você que nos acompanha vai surpreender bastante, vai ficar cada vez mais vidrado acompanhando nosso conteúdo aqui no podcast em 2024. A gente já apresenta nosso convidado primeiro, Bruno? Vamos lá. Hoje, podemos apresentar já de cara, hoje né? A gente vai conversar aí, uma conversa super especial também, assim, nessa virada de ano, né? A gente consegue resgatar alguém que os que estão passando, estão rodando, então vamos catando. E hoje a gente vai conversar com a Joana Colucci, né? Muito obrigado, Joana, assim, nesse encaixe de agenda, né? A Joana tá morando nos Estados Unidos há um bom tempo, vamos conversar muito sobre isso nesse episódio, né? Essa relação Brasil, Estados Unidos, agronegócio, agricultura americana versus a brasileira. E aí a gente pegou a Joana, assim, antes de embarcar no voo, a gente catou ela para conversar conosco. Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, Armindo, Bruno, e é uma honra estar aqui participando do primeiro podcast de 2024, que seja um ano muito produtivo para todos nós. Conversando com chave de ouro, não tem dúvida. Já vou te apresentar a Joana, né, um pouquinho melhor, só antes de falar dos nossos parceiros. A gente tá conversando com outros novos aí, né, Bruno? 2024 promete, tá vindo a muito lojinha bem. Tá começando a faturar. Tá começando. Mas os nossos parceiros, né, a gente tem os que ajudaram a gente já desde o início a construir o 2023 e seguem com a gente ainda em 2024. A CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência e Agronegócios, que é uma empresa de consultoria técnica e empresarial. Então, se você quer melhorar o seu negócio, tanto que você que é produtor rural ou é empresário, quer dar um up no seu negócio, melhorar os lucros, faturamento, converse com a CIA, entre em contato através do Instagram, CIA_agronegócio ou ciabrasil.com.br. Também a Puro Trato Nutrição Animal. Puro Trato é uma empresa gaúcha muito conhecida pela qualidade de seus produtos. Você que nos acompanha sabe que a gente sempre fala da Puro Trato, excelência, né, na qualidade da nutrição de rações para diversas espécies. Então, se você quiser saber mais da Puro Trato, entre em contato @Puro Trato Nutrição Animal ou purotrato.com.br. Também a ZT Sementes, uma empresa voltada para a produção de sementes de soja, milho, soja, trigo e aveia. Se você quiser saber mais das ZT Sementes, é @ZT Sementes ou ztsementes.com. A FarmCont, que é a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado. Então, se você que é contador e quer melhorar, digitalizar o seu negócio, entre em contato com a FarmCont, @FarmContBR ou farmcont.com.br. E para fechar, a San Esteban, que é o nosso parceiro que entrou recentemente, aí, fechando nossa temporada de 2023 e agora segue com a gente em 2024. A San Esteban, que é uma moda equestre, né, que produz e comercializa roupas voltadas para a moda equestre, que entra toda a parte de hípica, moda country, também gaúcha, polo, urbana. É uma linha super completa de produtos. Então, se você que quiser andar no estilo, quiser tá bem arrumado, né, nos lugares, acesse aí a San Esteban, que se escreve @SanEsteban, com S-A-N e S mudo, depois Esteban e N no final. Lá tem uma linha de produtos muito legais mesmo e trabalham tanto com marca própria quanto com multimarcas. Estão em 8 estados brasileiros, é a maior franquia de moda equestre do Brasil. Então, pra gente é uma honra muito grande estar com a San Esteban também. E se você que está nos assistindo aí quiser colocar sua marca com a gente, entre em contato, que vai ser uma satisfação enorme aqui colocar a sua marca no telão e a gente poder estar divulgando aí a sua marca. Beleza? E não se esqueça, né, Bruno, para fechar, de nos seguir nas nossas redes sociais, @Pé no Barro Podcast. A praga pega. E a praga pega, a gente já tem visto aí o pessoal comentando. Tá funcionando. Dos patrocinadores, assim, ó, pra San Esteban é fácil, cara. Se vocês acharem que nós estamos ficando melhorzinho, mais arrumadinho, que os caras estão fazendo milagre. Então, e a gente tem uma alegria que todos os nossos patrocinadores são caras bons, né? São ótimas marcas aí dos apoiadores e estão desempenhando. São anos que são para esse tipo de produto, sabe? Tanto semente de soja aí que a gente tá vivendo toda essa parte de aqui no sul, né? Todos os efeitos do El Niño aí, tudo que tá acontecendo. Então vai ser um futuro em 24 para semente, tem que usar muita semente boa e aí então tem a ZT, o pessoal da questão de imposto de renda, livro caixa digital com FarmCont, então tem todo. E Puro Trato são mais de 150, vai do papagaio ao elefante, tem ração para todo mundo.
A praga que nós estamos fazendo, assim, eu comecei a copiar o pessoal do Pânico lá, que tem o Ticaracatica lá, que é um podcast deles, e eles rogam uma praga no começo para quem não segue, não segue, não compartilha e tal. Eu comecei a usar isso aí, tem funcionado, né? Então, pega o convidado, assim. Então, a Joana, como mora nos Estados Unidos, fala inglês, então se tu não seguir, não compartilhar, não mandar pra frente, tu nunca vai aprender a falar inglês e também nunca vai pros Estados Unidos. Então tem que começar a seguir, compartilhar, porque senão essa praga vai pegar. Tem nada feito, eu falei, né, a gente já cresceu mais de 300 seguidores no nosso canal depois que começou a rogar a praga. Funciona, o pessoal tem... E batemos mais de 8 mil seguidores no Instagram também. Mais de 8 mil seguidores, isso aí. Totalmente orgânico, então pra nós uma satisfação. Vamos lá. Joana, de São José do Herval pra... Champaign, Illinois, Estados Unidos. Como é que é só essa janelinha aí de alguns anos nessa mudança? Eu acho que a Joana, para quem não conhece, não acompanhou, 10 anos de grupo RBS, começou na economia, trabalhando depois foi para o agro. Como é que é um pouco dessa carreira? Conta para nós aí. Vou tentar resumir um pouquinho. Então, eu sou formada em jornalismo pela PUC. Eu trabalhei inicialmente no Correio do Povo, depois na Zero Hora. Na Zero Hora, depois de 2 anos trabalhando em economia, eu passei a trabalhar no Campo e Lavoura e aí nunca mais saí do campo, né? Não preciso nem explicar por quê. Hoje coloca o pé no barro. Exatamente. E eu lembro que quando eu estava repórter de economia, eu fui chamada ou convocada para ir para o Campo e Lavoura, porque, enfim, não era uma área que naturalmente todos os repórteres gostariam de... Ninguém queria, na verdade, mais ou menos assim. E na época, assim, eu lembro que eu falei, tá, tudo bem, eu vou. Pelo fato de eu ser do interior, eu disse, talvez a Joana saiba, entenda, não necessariamente. Eu sou de uma região que é agrícola, mas, enfim, minha família não é de produtores, enfim. Mas eu lembro que eu fiz uma pergunta, tá, mas eu vou ir para o campo, porque eu não quero fazer matéria pro telefone. Eles disseram, não, tu vai. Então eu falei, então tá bom. Aí, enfim, aí eu comecei literalmente a conhecer o campo gaúcho, inicialmente viajando, e depois, obviamente, também outros estados brasileiros por meio de feiras, Matopiba, enfim. Aí eu trabalhei no Campo e Lavoura. Inicialmente, quando a gente começa como jornalista, ainda mais eu assim posso me considerar da velha escola do jornalismo, porque eu comecei bloquinho, papel e caneta, e era isso. Quando eu, 2020, que foi o último ano que eu estava aqui, ainda a gente, nossa, gravava para TV, para rádio, para o site, o infográfico, tudo. Multiplataformas já. Multimídia, né? Mas, enfim, em resumo, eu trabalhei na Zero Hora por 10 anos, e quando eu fui para o Campo e Lavoura, que foi em 2014, mais ou menos, eu senti a necessidade, assim, falei, nossa, o agronegócio é um mundo de conhecimento, né? Na faculdade de jornalismo, a gente, obviamente, aprende muito técnicas de comunicação. Não importa se a gente está falando esporte ou se está cobrindo geral, cidades. Então, assim, a questão da ética, de ouvir os dois lados, mas não necessariamente a gente mergulha nos conteúdos, né? Chegando no Campo e Lavoura, eu me dei por conta que era um mundo de conhecimento, que eu tinha que entender um pouquinho de agronomia, um pouquinho de zootecnia, um pouquinho de administração, um pouquinho de economia, né? E aí foi nessa que eu tenho interesse em me aperfeiçoar mais. E aí eu comecei a fazer o mestrado, na verdade, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no CEPAM, que é o Centro de Pesquisas em Agronegócios. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista do Master, um dos professores, o Homero Davis, ele comentou comigo assim, não me perguntou muita coisa, e no final ele disse, a universidade pode ou vai te causar uma crise existencial profissional. Se tu estiver disposta, ela vai te abrir o mundo. E ali eu vi várias possibilidades que eu não enxergava antes, trabalhando só como repórter. Enfim, aí eu entrei no doutorado em administração, com foco em inovação, tecnologia e sustentabilidade, ainda trabalhando como repórter, trabalhando 10 horas por dia, 8 horas, né? Mas mais uma hora. As duas atividades. Isso, o mestrado eu fiz trabalhando como repórter e os 2 primeiros anos do doutorado eu fiz trabalhando como repórter também, viajando para AgriShow, Expo Direto, Expo Inter. Aí totalmente agro, isso, todo o trabalho. E aí acaba... Exatamente, totalmente mergulhada, só que o doutorado, ele exige uma dedicação maior. Não é, eu vou sentar 5 minutos e vou fazer.
E, enfim, aí terminei o 2º ano do doutorado e percebi que naquele momento eu deveria fazer uma escolha, que eu não conseguiria conciliar as duas, né? Até conseguiria, mas não da maneira que eu gostaria. Aí surgiu a oportunidade de fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche nos Estados Unidos, isso no final de 2019, aí eu falei, não, vou ir. Inicialmente eu iria para 6 meses, mas disposta a ficar 1 ano pela questão do inglês também, né? 6 meses passa muito rápido. E eu fui feliz da vida em fevereiro de 2020. Não preciso explicar o que aconteceu depois disso, né? E aí, 1 mês depois, a pandemia começou, fechou tudo, fiquei sozinha lá. E a minha família aqui, o meu noivo na época aqui também. Enfim, pensei em voltar muitas vezes, mas não voltei. E agora estou há 4 anos lá, porque nesse meio tempo eu terminei o doutorado, estando lá. Aí eu recebi uma oferta para continuar lá, na época como bolsista. E o ano passado eu terminei o doutorado na URGS aqui, mas morando lá, né? Porque as atividades estavam todas remotas, né? 2020, 2021 e 2022 também. E aí eu comecei a trabalhar como pós-doutoranda na Universidade de Illinois e agora eu estou dando aula lá também. Eu dou aula de agronegócio global, na verdade, gestão do agronegócio global. E é um desafio enorme, assim, porque eu tenho uma turma de 79, que eu tive agora no semestre que passou. Ontem eu olhei, tinha 95 inscritos, alunos todos dessa turma da economia, de graduação, né, undergrad, que a gente chama. Então, assim, a maioria americanos, né, que devem me olhar e dizer o que essa brasileira está fazendo aqui. E tem a questão da língua, né, por mais, assim, o inglês não é minha primeira língua, né. Então, assim, a gente nunca vai perder o sotaque, nunca. Às vezes, não, meu inglês está ótimo. Eu abri a boca, de onde eu é? Sempre que as pessoas percebem, né. Claro. Mas, enfim, esse semestre também eu vou ter uma turma adicional também. Mas, nossa, é um ganho enorme, assim, porque eu noto que as coisas são muito complementares, né? Muitas vezes me perguntavam, mas tu é jornalista. E eu estou no departamento de economia agrícola lá, né? Meu doutorado foi em administração. Mas, na verdade, as coisas se complementam, né? Porque uma coisa tem a ver com a outra e eu acho que a experiência que eu tive antes também me ajudou, né, enfim, continuar a minha trajetória. Quando eu comecei, eu estava no departamento de economia, eu me senti um pouco um peixe fora d'água, porque eu não domino todas as ferramentas econômicas, enfim, Stata, essas coisas. Sim. Mas com o tempo eu vi que as habilidades que eu tinha de comunicação acabavam compensando e me ajudando de outra forma. Mas em resumo, foi essa transição do jornalismo para pesquisa. Faço pesquisa lá também, embora as aulas nos últimos semestres consumiram, enfim, muito mais tempo que eu imaginava, mas eu trabalho com pesquisa, aula e extensão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. As universidades americanas são muito fortes e referência em extensão, né? O que a Emater faz aqui, ou outros órgãos lá, quem façam as universidades. Como é que é essa mudança, assim? Porque tu foi por um caminho, né? Por causa da profissão. Foi indo. E aí, quando vê, tu deixa de ser jornalista. Agora tu é uma professora. E bateu um pouco desse negócio, cara, eu vou deixar aquilo que eu fazia, ou não deixou totalmente. Como é que tu olha? Porque, né, uma hora tu sou um peixe fora d'água porque eu não sou da economia. Agora eu olho, será que eu volto pro outro lado? Como é que é um pouco disso aí? No começo eu achei que eu ia sentir mais falta, porque eu sempre gostei muito do que eu fiz, do que eu fazia. Eu sempre fui muito apaixonada por viajar, por ir a campo. Mas, como abriu um novo mundo lá, que eu também me apaixonei, eu acho que compensou, sabe? Então, assim, talvez no ano da pandemia ali, que foi um ano mais difícil, mas depois disso, e as coisas são complementares, assim, porque, embora eu trabalho hoje na universidade e a gente tem um grupo de extensão, que é o FarmDoc, se as pessoas quiserem conhecer, é farmdoc.illinois.edu, é da universidade, é um grupo de extensão agrícola totalmente gratuito, a Universidade de Illinois é gratuita, então, assim, todos os serviços que a gente
prestação para a comunidade. Só para contextualizar um pouquinho, eu estou na região do Corn Belt. Eu ia pedir para te situar a gente, talvez, assim, porque... eu estou bem no... Pegar um mapa dos Estados Unidos, eu estou ali a 2 horas ao sul de Chicago. Chicago é super conhecida de todos os produtores. Então, ao sul de Chicago, 2 horas. Illinois é o maior produtor de soja dos Estados Unidos, é o nosso Mato Grosso. E o segundo maior produtor de milho. Iowa é o primeiro em milho e o segundo em soja, eles ficam ali entre, né, Iowa e Illinois. Então, é uma região super agrícola, assim, né? Tirando Chicago, que é uma grande cidade, né, como Nova York, enfim, tu vai para o interior de Illinois, assim, a gente lembra muito, assim, da nossa fronteira, porque é tudo... plano, né? Não tem nada de coxilha, nada disso. Mas é uma região super agrícola, assim, e basicamente milho e soja. Não tem diversificação. É milho e soja. E os americanos, como você sabe, é o 50-50, né? Um ano é milho, o outro ano é soja. Em todos esses estados agrícolas tem as land grants, que são as universidades que foram criadas na época do governo do Abraham Lincoln, 1850, 60, para estimular a vocação agrícola dos Estados Unidos. A primeira dos Estados Unidos foi a Kansas State University, que foi em 1860 e alguma coisa, e a Universidade de Illinois foi a segunda Land Grant, que foi em 1867. Essas universidades, cada estado tem uma Land Grant, tem mais de uma universidade pública, por exemplo, em Illinois tem a Universidade de Illinois, tem a Illinois State University, tem a Illinois do oeste de Illinois, mas só uma é a Land Grant. Purdue University é a Land Grant, Iowa State é a Land Grant, que são as universidades que têm a missão de levar a extensão. Uma das missões é levar a extensão. Então, dentro do Farm Doc, voltando para o Farm Doc, é um grupo de extensão agrícola que leva conhecimento, dados e informações para ajudar na tomada de decisão do produtor. No Farm Doc, a gente tem um site que a gente escreve um artigo diário por dia, não deixa de ser um pouco de jornalismo. A gente tem o nosso canal no YouTube também. Sim. Então, a gente tem o site, basicamente o canal no YouTube, todas as redes sociais. Então, também ali supre essa minha... eu preciso escrever... Ali eu consigo, claro, ali eu estou escrevendo em inglês, que também é um exercício. Então, a gente tem estúdio de gravação, a gente ainda não tem um podcast, mas deveria ter. Então, a gente tem um estúdio de gravação, a gente faz o webinar também. Então, além da pesquisa, que às vezes quem não é da área, a pesquisa demora para ver resultado, né? Então, assim, além da pesquisa, eu trabalho com extensão, que é muito legal, que é quando a gente tem esse contato com os produtores. Semana que vem... De 8, 9, 10 e 11 de janeiro, a gente vai ter um ciclo de palestras em Illinois, que é o Illinois Farm Economy Summit, que são 3 encontros que a gente tem, que a gente roda Illinois inteiro, o grupo do Farm Doc, para ter esse momento olho no olho com o produtor. Seria um dia de campo, mas não dá para dizer que é um dia de campo porque está nevando lá fora, então os eventos dentro, né? É dentro, exatamente. E é a época que eles têm muitos eventos, né? Começa em dezembro até abril, mais ou menos. Esses antes eventos... de começar os plantios. Isso, porque daí depois vai ter as feiras, né? Vai ter a Farm Progress que lá... E como é que é o produtor americano em relação a isso, né? A essa aceitação, né, das feiras... Feiras e não só feiras, vamos voltar, dos eventos, né? Aqui a gente tem muito essa parte da extensão, acho que o Brasil, a gente fala muito, né? A extensão hoje ela é privada, porque quem introduz tecnologia no mercado são as distribuidoras, revendas, cooperativas, multinacionais, colocam isso, né? Apesar de a gente ter alguns órgãos, mas a força mesmo está no privado, né? A gente não tem essa estrutura, como tu explicou, americana, que tem a universidade fazendo a extensão, né? E aí eu acho que isso é bacana, porque às vezes essa pesquisa fica toda enclausurada ali, fechada ali dentro. É uma linguagem que é difícil E aí tem o papel, né? A gente falou em comunicação, né? E aí isso que te facilita, provavelmente, é conseguir traduzir isso, né? Falar de uma maneira simples que seja aplicável, né? E o produtor, ele é assíduo a isso? Ele acompanha esses... Ele é... Se a gente comparar, assim... Eu trabalho lá com um perfil muito de produtor de soja e milho. Então, assim, o perfil do produtor da Califórnia é totalmente diferente, né? Então, eu vou falar muito do que eu conheço lá. É um produtor mais velho, né? Então, se a gente comparar... A média do produtor americano é 59 anos. Do produtor americano geral. Quando a gente vai para o produtor de grãos de soja e milho, a média é 65 anos.
Então, quando a gente vai nas feiras, assim, a gente vê, diferentemente daqui, onde a gente vê aquelas novas gerações, os filhos dos produtores, a gente vê lá também, mas ainda o cara que está tomando a decisão lá hoje é esse cara de 60, 65 anos, 70 anos, né? A questão da sucessão também é um desafio aqui. Que ainda é nesse modelo mais pessoal, assim. Isso, porque daí acaba sendo cara a cara. Dos canais mais tradicionais, assim, né? Então, assim, a gente vê aqui também... voltando à questão da sucessão, aqui é um desafio a sucessão, mas lá é um desafio ainda maior, porque a gente está falando de pequenas e médias propriedades, né? Então, assim, se um produtor tem 100 acres ou 100... bota acres ou hectares, não importa. E 4 filhos, o americano tem muito filho. E 4 filhos, e vai dividir isso em 4... Vai ficar uma propriedade muito pequena. Exatamente. O que a gente vê lá também, tem outras áreas que são super atrativas para os filhos, né? Então, a gente tem o Vale do Silício, tem outras áreas de tecnologia. Então, aqui no Brasil, a gente vê, assim, quais são as áreas que o filho do produtor, ele, né? Muitas vezes a agricultura é a área mais atrativa à questão econômica. Então, assim, talvez aqui seja mais fácil convencer a ficar no campo do que lá, né? Levando em conta o tamanho das propriedades e também as outras oportunidades que uma economia como a americana proporciona. Então, assim, eu vejo essa diferença muito clara, assim. Aqui no Brasil, a idade média do produtor é menos de 50 anos, né? Lá, mais de 60 anos, então é uma geração, né? E aí a gente vê impactos em adoção de tecnologia. A gente fez uma pesquisa no meu doutorado, a gente fez uma pesquisa que a gente ouviu quase 500 produtores de soja no Brasil e 400 produtores de soja nos Estados Unidos, justamente para tentar mensurar os canais de comunicação mais eficientes para a tomada de decisão do produtor na hora de adotar uma tecnologia, né? E a gente viu esse comportamento mais tradicional evidente nos Estados Unidos, provavelmente por causa da idade, né? E aqui no Brasil, quais são os canais, assim, o que tu... Quando a gente fez aqui, a gente coletou esses dados em 2021, a gente teve alguns resultados que nos surpreenderam. Por exemplo, o LinkedIn foi um meio de comunicação que se mostrou eficiente para a adoção de tecnologia. Isso não quer dizer que o LinkedIn é o mais usado. O mais usado apareceu o WhatsApp. Os dias de campo também foram bem influentes, mas teve uma correlação, né, uma associação, desculpa, que a gente chama, por exemplo, com o LinkedIn. Por quê? Porque quem usa o LinkedIn são as pessoas com o nível educacional mais alto, que às vezes com o nível educacional mais alto a pessoa adota mais tecnologia. Mas entre as diferenças, tecnologias, eu estou falando de agricultura de precisão, agricultura digital, a gente mapeou 8, né? Lá a gente viu um uso mais uniforme das tecnologias. Então, as médias... Isso eu estou falando em média, né? É complicado falar em média, porque, né, a média é a média, né? Sim, um amigo meu, que você tá com a cabeça na geladeira e os pés queimando, na média você está na temperatura boa. Exato. Né? Então, assim... Então, aqui a gente pode dizer que, na média... a amostra que a gente ouviu, a adoção de tecnologias digitais pelos americanos foi um pouco maior na média, né? Mas eu acho que tem a ver com essa questão da uniformidade, assim, porque aqui no Brasil a gente tem produtor muito tecnológico, que certamente é mais tecnológico do que o americano. A gente tem um médio tecnológico e a gente tem um nada tecnológico ainda. Então, tem uma discrepância muito grande. Isso. Tem mundos diferentes no Brasil e lá é mais uniforme. Eles são mais assim, como é que eu vou dizer? E outra, por várias questões também, eles têm uma safra ano, né? Então, assim, tem que dar certo naquela safra, né? Então, eles não arriscam tanto, embora eles tenham seguro agrícola muito mais do que nós, eles arriscam menos. Então, acho que tem essas questões, eles são muito eficientes naquela safra, né? Beleza, e eu ia te falar um pouco o Bruno falou um pouco dessa digo, uma vantagem competitiva tua, porque por mais que seja um mundo tanto quanto da economia com o jornalismo, seja talvez um pouco distante, mas a gente tem uma vantagem competitiva muito boa, que é a comunicação, é simplificar a comunicação, porque o desafio maior que a gente vê, o conhecimento técnico, muita gente tem conhecimento técnico e na hora de falar é muito difícil, linguagem já não é adaptada e tem uma dificuldade de adoção de tecnologia. Eu acho que isso tu consegue fazer muito bem. Mas o que eu queria te perguntar é o contrário, agora que você está aumentando muito o teu nível técnico, como é que controla isso, né? De
de procurar falar mais simples? Como é que você traz essa veia do jornalismo na hora de se comunicar e passar um pouco dessa tecnologia? Eu acho que na economia, assim, muitas vezes, logo que eu cheguei lá, e assim, não é uma crítica a economistas, não é isso? Muitas vezes, quanto mais complexo, parece que é mais interessante, ou, né, mostra aquelas equações, eu lembro... Isso é que nem advogado, quanto Exatamente, mais difícil... Aí eu lembro tu que... sabe bem, né? Exatamente. Exato. Aí eu lembro que quando eu ia alguns seminários, palestras lá, gente, eu não entendia nada. Eu pensei, é porque eu não tenho background em economia. Não, é porque o meu inglês, não estou entendendo os termos. Aí, às vezes, eu perguntava para os americanos, vocês estão entendendo? Não, not really. Então tá, o problema não é meu. Mas mas aí não é só da... Todas as áreas. Todas as áreas. Em si meio mesmo, acadêmico, né? Uma grande diferença lá, assim, que acho que tu comentaste muita coisa da questão do privado, né, da assistência lá é muito forte também, obviamente. Mas o que eu vejo lá é que existe uma interação. Aqui a gente vê essa interação também, não estou dizendo que não exista, mas não é tão trivial como é lá. Lá, o privado está na universidade pública, e isso não é visto como algo negativo. Então, por exemplo, na Universidade de Illinois, as nossas pesquisas lá são financiadas pela Illinois Soybean Association. E isso não quer dizer que é a ProSoja, nossa, aqui, né? E isso não quer dizer que a pesquisa vai ser deturpada porque a ProSoja americana está financiando, ou porque a John Deere está financiando, ou porque a Bayer, enfim. Então, eles têm uma coisa assim, não tem esse estigma que muitas vezes tem aqui. É claro, todo mundo sabe que tem, que funciona. Mas todas as áreas, tem muitas áreas que o governo coloca dinheiro, obviamente, mas se a gente vai depender de dinheiro público só para pesquisa, a gente estaria na situação que o Brasil está, né? Então, assim, de pesquisa. Sim. Então, tu vai nos Estados Unidos, não tem comparação. Sim, aqui no Brasil, o cara da universidade tem que sair, tem que criar uma empresa paralela, um negócio para receber o dinheiro privado para fazer uma outra estrutura e aquilo que não é claro. E aí sim gera... E assim ainda assim é mal visto pelos colegas, né? Porque está fazendo isso, mas tem que viabilizar. A pesquisa é custo, a pesquisa não, né? Então lá assim a gente vê uma diferença muito grande, assim. Eles não têm e essa coisa assim de fazer acontecer, sabe? E que traz isso da indústria também, né? As coisas de pesquisar o que a indústria quer pesquisar. A gente tá usando dinheiro público, não é para pesquisar o que eu quero pesquisar. Se eu quero pesquisar isso, bom, então eu tenho que me financiar. Pesquisa, depois eu achar o problema que eu vou resolver com aquilo, né? Exatamente. Não pegar um problema e achar uma solução. Exato. Então lá é muito conectado com os problemas reais, assim. A gente tem muitas reuniões com a indústria, não para dizer o que a gente tem que fazer, mas para nos dar insights, para nos dar, olha, isso que está acontecendo na prática. Isso também com essa parte da extensão aproxima muito, né? Porque tu tem uma parte de pesquisa e um forte extensão, tu tá... Né, tá sempre conectado. Tá com o dedo no pulso ali, tá vendo o que está acontecendo e vai trazer isso para dentro da universidade, a universidade vai levar de volta, então... Exatamente. Cria credibilidade para a universidade de volta, né? Porque está respondendo aquilo que é a necessidade da sociedade. E mais um detalhe, a universidade pública não é gratuita. Então, assim, a universidade... Todas as universidades públicas dos Estados Unidos são pagas. E bem pagas. Eu não estou dizendo que esse é o melhor modelo, porque tem muita gente que nunca vai conseguir entrar. Mas eu também acho que a universidade pública, ela não tem que ser de graça para quem tem condição de pagar. Que fosse uma taxa. Então, assim, essa questão cultural é de... Vamos dar um exemplo. A Universidade dos Estados Unidos, de Illinois, por exemplo, ela é paga. A pessoa vai pagar para se formar lá, como ela se paga numa privada. Ela vai para o mercado de trabalho, ela vai fazer muito sucesso. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma doação para a universidade, para agradecer tudo que a universidade fez por ela, mesmo que ela pagou para a universidade. Vamos pegar os percentuais de doação que a gente tem no Brasil de pessoas que se formaram em universidades públicas que não pagaram um centavo. Então, assim, essa questão... Por isso que a gente vê muito, né? A universidade tal foi fundada por tal, um milionário deu grana e criou, o cara tem a sala lá Purdue, dentro. que é uma universidade super conhecida, é o nome da família. A gente vê na própria Universidade de Illinois, o College of Business, né? A Faculdade de Negócios, o nome é Gies. Porque o que é Gies? Gies é o sobrenome da família. Então, assim... Aí tu vai... mas é por causa disso a universidade não é boa? Não, ela está ranqueada lá entre as melhores dos Estados Unidos. Tem Nobel para diversas áreas. Então, assim...
eu acho que essa questão cultural, assim, é um gap que a gente tem, assim. No Brasil, a universidade é de graça. E eu não estou dizendo que não deveria ser, eu acho que tem que ser para quem não tem que pagar. Mas para quem para quem pode pagar, vamos pedir uma contribuição para essa universidade pública que vai te formar. É um sistema de valorização, né? É muito cultural. Venha Tu a mim. tá pagando, tu tá valorizando. A gente fala muito isso aí, tem muitos exemplos, muitos casos, né? Às vezes, né, a gente tem vários programas de assistência técnica aqui, pô, é dado, aí o cara não tem interesse, o cara cobra R$100 do cara. Exato. Muda completamente a visão dele em relação àquilo, porque é dado, é de graça, e ele já pagou, na verdade, né, em algum momento. Então aquilo... aí tu compara, assim, não tem comparação. A questão de estrutura, questão de financiamento, sabe? Então... Como é que é chegar lá, né, nesse meio todo, aí uma mulher brasileira chega e aí daqui a pouco tu é professora, como é que é abrir esse espaço lá? Como é que foi? Então, esse choque, e aí tem um choque cultural muito grande, né? Essa praticidade do americano, que é uma coisa... eu costumo dizer assim que eu sou um ativo interessante para eles porque eu sou brasileira. Então, assim, eu não tô lá falando sobre agricultura americana, até porque eles ensinam sobre agricultura americana e nem sobre técnicas econômicas, modelos econômicos. Então, assim, no FarmDoc, que é o grupo de pesquisa, eu sou a única mulher. Então, a gente vai no Summit, que é a semana que vem, são 6 speakers, né, que vão falar. Eu sou a única mulher e brasileira, né? Mas, assim, a receptividade deles é... Assim, eu moro no meio oeste americano, então, assim, talvez as pessoas tenham viajado para os Estados Unidos e tendo ido para algumas regiões que não tiveram boas experiências. Vamos lá, Nova York, talvez, tem muito turista e tal. O meio oeste americano é muito acolhedor. Nossa, assim, É o interior. É o interior, exatamente. Então, eles são... E a cidade que eu moro é um college town, que é Champaign urbana. Então, eles são muito abertos para a diversidade, né? Então, eu sempre tive... todas as dificuldades que eu tive lá, sempre muitas pessoas me ajudaram. Eu tive de forma muito solidária, assim, sabe? Então... Mas essa questão do feminino ou do, né... O agro, ele é masculino ainda, né? Então... predomina, a gente vê mulheres fazendo a diferença, mas vai numa feira, a maioria ainda é. E lá é a mesma coisa, mas assim, no ambiente acadêmico, eu diria que é... Claro, talvez na economia seja mais homens, né? Mas eu não posso dizer que, assim, eu tenha sentido alguma resistência, muito pelo contrário, assim, muitas vezes, assim, a gente vai em eventos e tal, e falando em inteligência artificial agora, que tu muda a voz das pessoas, num dos eventos que a gente tava, talvez a inteligência artificial vai tirar o meu sotaque, né, em inglês e tal. Aí depois um professor veio e falou, não, mas é justamente o sotaque que te torna única, diferente e tal. E daí, claro, tem esse fascínio, que, né, vamos dizer assim, porque via de regra, a gente estava comentando um pouquinho antes de começar, via de regra o americano não tem muita informação sobre o Brasil, né, assim, claro que aquele americano que já veio para cá, mas na média eles perguntam se tu fala espanhol, né, eles nem sabem que a primeira língua é português, né. Então, assim, eles têm um desconhecimento que muitas vezes é aquela coisa, carnaval, praia. Amazônia. Então, assim, nossa, quando entra na seara da floresta amazônica, então... Então, na média, eles não conhecem o Brasil. Então, acaba que o que eu levo para lá é um diferencial por conta disso. Sim. Muitas vezes eu estou escrevendo para o FarmDoc, a gente está fazendo uma palestra. Para mim é até óbvio, né, dizer que a safrinha brasileira está concentrada no centro-oeste, nesses estados, porque o clima é diferente daqui, que é perto do Uruguai, da Argentina, tem que ser meio didático, assim. Mas para eles não é uma informação que necessariamente é trivial, né? Nem para o brasileiro é, né? Sim. Né? Não, então... eu vejo assim lá, eu morei um tempo na França também, né? No mesmo doutorado de sanduíche. E era difícil explicar para eles as estações invertidas, né? Porque isso já é de verão e inverno já é difícil quando a gente entra com outras culturas, ou com, sei lá, que nem aqui no sul que tem pastagem, ou tem trigo. Fala, como assim trigo no meio entre as culturas principais? Porque lá também é o trigo, né? Quando entra o trigo, é só o trigo, lavoura longa e tudo. Então, essas coisas
são difíceis, né? Até para explicar, para depois eles começarem a entender mais o sistema produtivo nosso aqui. E é difícil explicar, assim, como o Brasil consegue crescer a 2 dígitos, né? As últimas safras a gente cresceu um pouco menos de 2 dígitos, mas assim, porque eles não têm novas áreas para serem abertas. A cidade que eu moro, a casa que eu moro, apartamento, tem uma lavoura do lado, e é na cidade. Tem uma lavoura do lado do Walmart, tem lavoura, eles não têm mais espaço para expandir. Como é que é essa relação cidade-campo nos Estados Unidos de maneira geral? Assim? Que aqui no Brasil ela é antagônica, vamos chamar assim, muita briga, muita coisa. Como é que é essa... Eu acho que lá, falando de maneira geral, a agricultura é mais valorizada que aqui. Tem os estigmas também, tem a desinformação, mas eu vejo que a questão, pelo menos, e obviamente, talvez eu tenha falando de maneira suspeita, porque eu moro numa região que é agrícola. Mas porque aqui mesmo nas regiões agrícolas a gente tem isso. Ah, pois é. Não, lá sim o agricultor é mais valorizado, tem essa questão da produção de alimentos. E eu acho que também é introduzido desde na educação mesmo. Nas feiras que a gente vai, tem muita coisa para criança, para explicar de onde que vem o leite, de onde é que vem a carne. Então, eu vejo as comunidades mais envolvidas na produção agrícola e vejo uma valorização maior do que aqui. Aqui a gente vê muita divisão ainda, né? A gente vê divisão dentro dos mesmos setores. A indústria, aqui é o produtor, aqui é o... E lá o lobby é muito mais unido. Assim, até quando a gente vai para a questão das entidades, Estamos do mesmo lado. Não Exatamente. Não é porque o pequeno está aqui, o grande está aqui, eu sou diferente. É tudo, não importa, não tem essa divisão, não tem o MDA e o MAPA lá, entendeu? O Ministério da Agricultura é um só. Então, a gente vê, eles são mais articulados e mais unidos, assim. Não à toa, o setor é bem mais subsidiado do que é aqui. Quando a gente vai no seguro agrícola, por exemplo, eles não estão muito preocupados se vai ter seca ou não vai ter seca. Eles têm o seguro que cobre a renda deles, então, assim... O papel é plantar. Exatamente. E você tem produzido muito conteúdo para os americanos, então, contando um pouco... Eu vi alguns vídeos teus, né, falando um pouco da realidade brasileira, você tem produzido conteúdo para explicar um pouco dessa realidade, e o contrário também, né? Às vezes eu já vi vídeos teus contando um pouco da realidade para os brasileiros, né? Um pouco disso. Isso, que a gente faz um trabalho de extensão. O Farm Doc, 90% do conteúdo, se vocês entrarem ou no site ou no YouTube, enfim, a gente publica um artigo por dia, de segunda a sexta-feira. Não é artigo científico, técnico. Eu faço uma comparação. Guardadas as proporções, o Farm Doc é como se fosse o CPEA. Aqui é um centro de pesquisa aplicada dentro de uma universidade. Claro que o CPEA é muito maior, porque ele cobre diversas culturas. A gente acaba cobrindo soja e milho. Então, 90% do conteúdo que eles fazem lá é com dados dos Estados Unidos, falando de custo, rentabilidade, enfim, tudo com os números americanos. Mas não dá para falar em soja e milho e não falar em Brasil, né? Falar em América do Sul. Claro. Então, exatamente. Então, tudo que acontece aqui, especialmente agora que a gente está em época, né? Então, quebrou a safra aqui ou não quebrou, reduziu, vai mexer no preço, que diretamente vai impactar na rentabilidade deles. Então, eu sou o braço América do Sul lá, né? Então, por exemplo, essas palestras que a gente vai dar na semana que vem, eu vou apresentar o que está acontecendo. Agora está chovendo muito no Rio Grande do Sul, faltou chuva no Mato Grosso, mas isso vai significar o quê, afinal de contas, para a produção brasileira? Então, eu acabo levando as informações. Está crescendo muito a indústria de etanol, de milho no Brasil. Por quê? Aonde? Como isso está mexendo o mercado? Em maio do ano passado, eu liderei uma missão de professores da universidade que vieram para cá pela primeira vez. Então, a gente foi para o Mato Grosso, assim, eles ficaram, enfim, encantados. E muito essa questão também ambiental, né? Que é muito latente, é muito forte lá. Eles ficavam assim, a gente sobrevoou muitas áreas do Mato Grosso, né? E daí a gente via aquelas muito verde no meio das lavouras, o que não tem lá, né? Tu anda quilômetros e quilômetros, não acha uma árvore, né? Não existe reserva legal nos Estados Unidos, né? Se eu falar para um produtor americano que ele tem que reservar pelo menos 20% da área dele, ele vai me olhar assim. E daí eu lembro que eu falava para você, tá vendo aquelas áreas verdes? É a reserva legal, porque assim, porque eles não têm noção, né, do que é. E
como que é essa pegada também no sentido assim, a gente tá sendo super pressionado com essa questão ambiental e lá para eles é tranquilo, não tem, como é que é a pressão do lado governamental da sociedade quanto a essa questão ambiental, de preservação? Não? Até porque na última COP, né, ficou muito claro assim que uma das grandes soluções está dentro do mundo agro para conseguir mitigar gás de efeito estufa. Isso também chega lá, não? Como é que os produtores e o governo... Embora o agro não seja o maior emissor, né? Exato. Vamos deixar bem claro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente apresenta esses dados sempre. A agricultura é responsável por menos de 10% das emissões, né? Os maiores é a indústria, né? Indústria, geração de energia, enfim, lá também... Mas aqui no Brasil é diferente. E lá também tem isso, porque é um movimento global e é um movimento super importante, porque a gente está falando das novas gerações. Mas o que a gente nota lá muito é essa questão de compensação, né? Então, compensation é uma palavra meio assim, o que eu vou ganhar com isso? O que o governo... Então, assim, a própria reserva legal, quando eles me perguntam, eu falo da reserva legal, tá, mas quanto o produtor ganha para ter reserva legal? Porque, né? Então, lá tem isso também, da adoção das práticas conservacionistas e tal, mas se a gente não mostrar no papel que ele vai ou colher mais ou fazer mais dinheiro com aquilo, ou se alguém vai pagar para ele, provavelmente só vai fazer se for obrigado, né, a fazer, porque, enfim. É outra maneira, é a maneira americana de business, né? Não tem business, por que eu vou estar fazendo... Exato. É que aqui a gente consegue inverter alguns papéis, algumas coisas assim que ficam meio louco. Tava comentando, falaste muito assim, ó, né, dessa visão de ser, né, de Brasil, de entender, de mostrar para os caras. Tá acontecendo cada vez mais, tu tem uma turma aí de 79, vai para 80 e tantos alunos. Eles vêm para entender mais o Brasil, como é que enxerga o Brasil como esse grande player, né? A gente, por algumas narrativas, se isso é verdade ou não, todo mundo tem medo do Brasil, não tem medo. Existe isso como um medo do Brasil como um produtor e temos que fazer alguma coisa, botar barreiras ou não? É mais uma questão de mercado mesmo, de entender que é um grande jogador e eu tenho que conhecer quem está jogando comigo? Como é que é um pouco disso aí? Eu acho que é um pouco isso, assim, porque, assim, o americano ele é muito autossuficiente, porque, enfim, eles são a maior economia, muito americano... nunca saiu fora, nunca viajou. A gente já nasce com essa vontade de conhecer, né? Os Estados Unidos, Europa, outros países, a gente é muito mais aberto, assim. Eles não necessariamente, porque, enfim, né? Muitos eles acham que é no país deles. Pra quê, né? Não precisa. Que eles são que eles se sentem seguros, eles encontram praia, montanha, neve, tudo, né? Então, assim, mas quando a gente vai para a agricultura, eu noto uma curiosidade muito grande em conhecer, em saber. Como eu comentei, é difícil às vezes a gente explicar como é que está crescendo, ainda tem terras, tem as novas regiões agrícolas. Então, assim, eu não sei se é assim, tô falando tudo via de regra também. Eu quero evitar, assim, aqueles estereótipos, né? Que muitas vezes, assim... Sim. Mas vamos dizer que o americano é competitivo, né? A gente também é um pouco competitivo. Muito. Mas eu acho que ele é mais, assim. Então, quando eu vou nos eventos... o Brasil se tornou o maior exportador de milho do mundo, assim. Eram eles, entendeu? Agora não são mais eles. Então, acho que, assim, na soja já está superado. Eles já... se conformaram que não tem... E muitas vezes que a gente fala, mas é por uma questão que eles usam muito internamente. E também, eles esmagam muito lá, né? A gente não está aqui competindo para ser o maiores, porque a gente tem, consegue gerar valor aqui dentro. Exatamente. A gente não precisa ser necessariamente o maior exportador, se a gente está, né? Mas o Brasil é um grande exportador e isso nos orgulha, dizer que é o primeiro em café, o primeiro nisso, o primeiro, né? Então, assim, eu noto que na soja o Brasil já passou em produção, exportação, e se tu olha as projeções, vai continuar crescendo e eles vão continuar estáveis, né? Agora, no milho, se discute muito, assim, qual é o porque, assim, quando tu vai para a produção do milho, a americana é mais de 3 vezes, né? Sim. Maior do que a brasileira. Embora na exportação a gente tenha ficado em primeiro lugar nesse último ano, né? Então, nota, assim, até que eles querem... Uma pergunta que eu ouço muito, qual é o potencial da safrinha? Porque aí eles perguntam, mas toda a área de soja pode ter safrinha? Então, quer dizer que a área, né? Não necessariamente, né? Tem áreas marginais que a gente não consegue, tem o sul que a gente não consegue fazer. Então, acho que tem muito isso, mas muito lado, né? Assim, o que vamos esperar para as próximas
gerações, quem vai ser o produtor do futuro, né? Tem muito essa questão, assim... Produção de commodity é produção de commodity, né? A gente não controla o preço da produção, né? Então... E aí, dentro desse cenário, assim, que a gente tem discutido muito, né? A gente tá vivendo um momento bem, agora pontual, janeiro 2024, super complicado, né? Começando as colheitas no Centro-Oeste, assim, baixíssimas produtividades, né? Esperado, seca, tudo atrasado, vai afetar a safrinha. No sul, plantio, replantio, estamos vendo lavoura sendo implantada agora, e a gente ainda não vê essa questão, não vê esse efeito no preço, né? E tem se questionado muito. A soja virou um papel, né? Ela é comercializada 3, 4, 5 vezes mais a produção, em bolsa e tal. Essa formação de preço ainda ela toda a base Chicago, né? Muitos questionam, pô, quem tinha que formar o preço era o Brasil, a gente produz mais e tudo. Como é que é até onde vocês têm influência, os dados, as informações nessa formação de preços? Universidades tem o trabalho que vocês fazem nisso, né, dos relatórios? Tem muito, né? Todos os relatórios do USDA, o dia que eles divulgam, tem impacto, né, no mercado. Saiu, eu imagino que está todo mundo esperando as projeções da próxima semana, porque as últimas que a gente tem de dezembro são irreais, né? Eu imagino a gente está ainda com safra recorde lá, né? Sim. E eu preciso desses dados para as palestras que a gente vai fazer semana que vem. A gente está num grupo, né? A Joana volta me dizer, quem é que tem foto de plantio? Quem é que tem foto? Falando nisso, eu preciso falar contigo no off depois. E então, assim, porque assim, commodity, a margem é cada vez menor, né? A gente custo maior e margem. A gente vê nos últimos 2 anos com os fertilizantes recorde de custo, né? Então, assim, qualquer centavo ali que tu ganha vai determinar a rentabilidade, né? Então, assim, tantos os brasileiros têm o efeito dólar que eles não têm, né? Mas, assim, os últimos 2 anos nos Estados Unidos foram excepcionais, né? Eles sabem que o próximo ano já vai meio que se ajustar, né? Porque os preços não vão... A gente não tem mais a pandemia, não tem mais guerra, né? Assim, pelo menos agora, nesse momento que tenha impactado. Então, qualquer coisa que acontecer... Mas eles olham muito, assim, macro. Muitas vezes eu vou lá e explico a questão de estado, para eles não importa, né? Porque é a mesma coisa, quebrou em Illinois, mas foi recorde em Iowa, então compensou. Então é muito... Interessa a produção geral da América do Sul, né? Então a gente vê Brasil agora vai reduzir a produção, mas a Argentina vai adicionar mais de 25 milhões de toneladas. Talvez é o que o Brasil vai perder, não sei. Então, no final das contas, a América do Sul vai produzir a mesma coisa que produziu ano passado e daí não vai ter impacto na bolsa, né? Então, eles não estão muito preocupados com essa questão. A gente tá. Sim. Né? Sim. Quando o Rio Grande do Sul teve seca, mas no geral, o que vai acontecer? E no Brasil tem um pouco dessa compensação também, né? Porque excesso de chuva agora está no sul, mas em tese, por exemplo, Paraná está com uma safra relativamente boa, bem estabelecida. As primeiras lavouras um pouco pior, mas no geral está bem. O Rio Grande do Sul estabeleceu um pouco mais tarde, mas segue com um bom padrão. Mato Grosso um pouco menos, mas meio que se compensa, né? Essa questão de El Niño, Laninha, então... E é muito grande o país. A produção agrícola americana é mais concentrada no meio. Então você tem um impacto na região, impacta a safra como um todo. A gente acaba compensando, mas o ano passado foi uma coisa muito assim... O solo deles, né? A região que eu moro, que é no centro de Illinois, tem os solos mais férteis do mundo ali. As produtividades, na média, o sequeiro do milho é mais de 200 sacas, né? Por hectare. Na média, né? A média. Aqui os recordes de produtividade estão girando nessa faixa. Então, o solo e a capacidade de absorção dos solos. Eu lembro que ano passado não choveu, praticamente não choveu em maio e junho. E deu 2 chuvas em julho, recuperou. Gente, como assim? Porque essa capacidade de... Enfim, eles têm esse ativo do solo que é um diferencial, né, deles, assim, comparado com o Brasil cerrado na média. E o que estão falando de perspectiva para a próxima safra americana, já que isso impacta também no Brasil, né? E eles estão agora no período de inverno, mas estão se preparando para a próxima safra. O que se fala um pouco em área plantada, em produtividade? Muda alguma coisa em relação aos outros anos? Não? Eles têm muito a ver com... Porque, assim, eles têm que fazer uma decisão, né? Soja ou
milho. Soja ou milho. Eles não vão fazer milho, soja na primeira e milho na segunda, que nem né, muitos brasileiros fazem, a maioria. Então, eles têm que fazer essa escolha. Mas, normalmente, se eles tiveram soja, eles vão plantar milho agora, né? Exceto alguma área que eles possam fazer um ajuste. Mas, quando a gente vê, assim, vai aumentar 1% a área de soja, vai diminuir de milho. Não tem grandes variações, né? Então, assim, claro, a não ser que der descolar muito o preço, né, do custo de produção, que vai levar eles a migrar de uma lavoura para a outra. Mas, assim, se a gente olhar nos últimos anos, não tem tido essas grandes variações, né? Porque eles tiveram boas rentabilidades, né? Porque, enfim, bushel foi a 15, né? Na soja, 6 no milho, enfim. O que o produtor brasileiro tem a aprender com o produtor americano? Eu acho... O produtor brasileiro tá, enfim... Tá. Já aprendeu, já pegou, já foi tanto na Farm que já aprendeu, né? Na Farm Progress que já... mas a gente comentou sobre isso, né? A AgriShow é muito maior que a Farm Progress Show e muito mais, enfim, muito mais organizada, né? A questão dos stands, eles têm uma outra ideia de feira, assim, não tem essa coisa tão... Que isso é bacana, né? Muita gente nos escuta, nos vê e tal. Já foi lá, chega lá, tudo é de lona, super simples. Exatamente. É um outro modelo. Aqui cada vez um stand está virando é um projeto arquitetônico, 2 andares, com rooftop, com mezanino. E é meio que um entretenimento, assim, né? Um negócio... Show do Michel Teló, na AgriShow do ano passado. Vira um negócio, tá virando faraônico, assim, né? Aquela estrutura toda e como é que é? Tu comentou um pouquinho, assim, né? Do pessoal que organiza lá e tal. Depois eu volto na... A mesma empresa que organiza a AgriShow aqui, a Informa Markets, é a americana que organiza a Farm Progress Show lá. Então, eu visitei todas as feiras no Brasil aqui, quando eu trabalhava como repórter, eu sempre, nossa, gostaria muito de ir, porque diziam que é a maior feira, que é a primeira... Pode ser que é a primeira a céu aberto, mas não a maior. E aí, aí o primeiro ano que eu tava lá, não teve, né? Por causa da pandemia. Aí, em 2021, que foi a primeira vez que eu fui, foi isso, assim. Eu falei, meu Deus, não tem comparação. Cadê a feira? Claro, é grande também, mas é diferente. É diferente. E a estrutura dessa questão, assim, muitas vezes, tem a área VIP. A área VIP é uma tenda. Você comentou até que conhece o pessoal lá, o pessoal das empresas ajuda a montar os Exatamente. O pessoal das empresas ajuda, porque assim, o brasileiro tem essa coisa, muitas vezes, né, de impacto, né? Da aparência mesmo, ou de mostrar. Eu estava comentando, a gente veio os professores americanos vieram para a AgriShow ano passado. E a gente estava caminhando, assim, na feira, de repente eu comecei a ouvir a voz do Michel Teló. Não acredito. O Michel Teló estava no stand da John Deere. E então, assim, depois eu falei, não, é um grande cantor e tal. Isso não aconteceria lá, assim, porque as feiras são, né? Mas tu perguntou, desculpa. Me chamou a atenção lá quando eu fui, porque aí daqui a pouco parou uma caminhonete, uma não, né? Várias. Aí o cara com um quadriciclo atrás lá, um carrinho de golfe, aí o cara chega lá, bota o negócio, abre a tampa, bota coisinha, sobe em cima, desce, sobe naquilo ali, já passa, já paga o ticket dele sem descer do carrinho, dá a volta na feira, o produtor, ele já sobe no negócio dele e vai embora. E se vai almoçar, ele come um lanche ali em algum barracão desses aí sim. Boa. Não tem aquela coisa toda, estrutura, aquilo super... Tudo é muito prático, né? Exatamente. Tudo é muito simples. Mas tu perguntaste sobre o que o brasileiro tem a aprender, né? Eu estava tentando voltar na pergunta. Eu acho que, assim, talvez essa questão como eles têm uma safra ano, eles são muito eficientes naquela safra. Então, eu noto que eles trabalham muito com previsibilidade, assim. Eles não gostam de ser surpreendidos, né? Eu acho que, às vezes, a gente, como não só o produtor brasileiro, mas o brasileiro como um todo, a gente coloca nas mãos de Deus, né? Vai dar certo, né? Vai dar. Vai chover. Se não der aí, né? Então, eu noto, assim, que o americano, ele não gosta muito de lidar com situações... O brasileiro... E fazer a pergunta inversa, o que o americano tem que aprender com o brasileiro é a resiliência, né? Porque, nossa... praticamente não existe seguro agrícola no Brasil subsidiado, né? Então é o produtor que tem que ir lá. Então acho que o produtor brasileiro é muito mais resiliente. Não vou nem falar fora da porteira, né? Para as rodovias que a gente tem. E a minha cidade é na beira da 386. Então eu cresci
na beira da 386 com caminhões e com notícias de acidente todos os dias. Eu venho para o Brasil, sério, o meu irmão fala, João, eu fico tensa de andar numa rodovia simples, Sim. cheia de caminhão e que qualquer erro que alguém tenha, que não é só sobre mim, né? Qualquer erro que alguém cometa pode tirar minha vida. Então, assim, essa questão de infraestrutura, assim, eu acho que daí isso os brasileiros precisam aprender com os americanos, mas aí não é o produtor que tem que aprender, é o governo. É a cultura total, né? É a valorização da vida, né? Isso que a gente vê lá fora, né? Que aqui parece que, como tem acidentes, ou morre muita gente, parece que vira meio banal. E lá, pelo menos o tempo que eu morei fora, cada vida é muito importante. Então é feito todo um trabalho de prevenção, de atendimento, exatamente. de tudo para que não tenha problema, né? Todas as casas têm alarme de incêndio, de monóxido de carbono. Eles não lidam com o imprevisto. Não, tem como prevenir. Tem, claro que às vezes vão acontecer acidentes acontecem todos os dias. Mas então essa questão, assim, o produtor brasileiro faz milagre com as condições que ele tem. Gente, as rodovias, quando eu vim com os professores, eles me perguntavam, a gente estava na 163, indo de Lucas do Rio Verde para Sinop. Botou os caras na pior ferro. E não era época de safra, era maio. Então não tinha colheita, era ali, o milho estava no campo. E deu um acidente, né? Deu um acidente, a gente ficou quilômetros, assim. E aí os professores olhavam e diziam, por que não duplica? Aí passavam, por que não duplica? Porque era uma simples. Por que não duplica? Aí eu não tinha resposta. Aí a gente tava... Você dizer assim, mas há pouco tempo atrás nem tinha essa rodovia. Aí a gente tava passando por uma parte dela que tinha um início de duplicação ali, acho que chegaram a abrir. Olha, aí vão duplicar. Daí a pessoa que estava conosco, não, foi um projeto de 2014, 15. Era pra Copa. Começou, não terminou. Então, a questão da infraestrutura deles, tem asfalto até a beira da fazenda. A nossa ineficiência, né? O que a gente perde nisso aí é absurdo. E aí, bom, todos os ganhos logísticos, entra toda essa parte de transporte por rio e tudo isso de grãos, Nossa, né? Que a gente exatamente. Fala sempre, Aquele estudo, me lembro que tinha um estudo há muito tempo atrás, não sei como é que tá hoje, com certeza está ferido. Acho que era até o pessoal da Copavel que fez, alguma coisa assim, me lembro do presidente falando, que uma carreta saía de Foz do Iguaçu e ia até o porto de Paranaguá, né, levando soja do oeste 600 quilômetros mais ou menos. 600 quilômetros, o cara gastava na época, isso aí era tipo 500, 600 reais, assim. Então era um absurdo, só de pedágio, só na parte de pagamento de pedágio. Isso dava X por saco, assim, eram umas coisas medonhas. Então hoje, tô falando de um bom tempo atrás, hoje até tem que puxar essa conta aí. A gente faz várias comparações, assim, a questão de armazenagem também, né? Lá, quase 60% dos produtores têm armazenagem nas fazendas. Aqui é 15%. Então, essa questão de infraestrutura, conexão também. Conexão, tu anda lá e tu vai conseguir falar pelo telefone, com internet. Então, essa questão dessa eficiência como todo, e isso vem né? lá no começo que tu falou, né? Da pesquisa também do uso das tecnologias, né? De ter máquina conectada, de tudo isso facilita um monte. Aqui a gente sai da cidade. Hoje nós estamos tendo esse pulso aqui no Brasil porque a Starlink está entrando. Então o produtor está colocando isso, está conseguindo ficar conectado. Porque senão ele tinha que fazer uma operação de guerra para conseguir botar uma internet na fazenda, né? Mas é uma coisa, fazendo paralelo entre os produtores, é uma coisa meio engraçada, né? Porque você pega toda a segurança que o produtor americano tem e além disso eles são bastante resistentes ou são bastante conservadores à mudança, a arriscar. Só que aqui é o contrário. Mas então aqui o Brasil tem toda... Mas isso tá junto. O cara que tá acostumado, ele só tem uma opção no Brasil. Ele tá sempre no risco. Sim. Então o cara que tá na estabilidade, ele tá com... É confortável, né? Eu acho que é só no Brasil que tem a história de sair da zona de conforto, né? Porque todo mundo tenta buscar a zona de conforto, aí pro quentinho, tá tranquilo. E aí aqui a gente tá sempre, né, brincadeira, não, tem que sair da zona de conforto, mas o que tu mais quer é o conforto. Aí tu tá com tudo estabilizado, tu tem a estrada que funciona, tu tem tudo que funciona. Por que tu vai querer ir pro risco, cara? É loucura. Se a gente brinca com isso. Então, o brasileiro aqui é sempre aquele eletrocardiograma, então... Não, mas é um paralelo engraçado, né? Porque você olha assim, cara, aqui tem tudo pra ninguém se mexer, ou se mexer muito pouco, com passos muito seguros, já que... Mas se tu não te mexer, tu já tá... Exato, mas é uma não tem não se mexer. Aqui a bicicletinha tá na descida 1000 e o freio é contra pedal, se tu parar de pedalar, tu cai, então tu tem que pedalar mais rápido. Essa questão de infraestrutura. E entra ano, passando, é a mesma coisa, né? A gente vê batendo recorde de produção. Não estamos
aqui falando de um governo, estamos falando de décadas, né? O que a gente viu de soja agora e de milho na safra passada, foi isso. A gente teve um gargalo logístico, não tinha onde botar, o preço foi lá embaixo. Imagina todo mundo tendo que vender soja obrigatoriamente sabendo, e quem compra tá só esperando, cara, não tem. A soja brasileira tem um percentual dela que fica fica armazenada em cima de carreta, de caminhão, porque ela não tem nosso potencial de armazenamento. Selo bolsa e tudo que chega a época de chover, todo mundo tem que escoar, né? Eu nunca andei estrada de chão lá. E a gente roda bastante, assim, nunca andei em estrada de chão. Eu lembro, assim, essas vias simples que nem a gente tem aqui é as country roads, que eles chamam, assim, que não vai passar caminhão ali. É para ligar um municípiozinho para o outro município, assim. Foi para as interstates, que eles chamam, no mínimo 3 de cada lado, quando não é 4 de cada lado. Então, eu lembro quando a gente veio para o Brasil, de novo, eu gosto de citar esse exemplo, a gente andou de Goiânia para Cocalinho, no Mato Grosso, ali na divisa. E a gente pegou, não me lembro quantos quilômetros de estrada de chão, talvez uns 50, 60. Sério, a caminhonete fazia assim, ó, porque... E daí a gente andou com a estrada de chão, eu falei, meu Deus. Aí quando a gente chegou, assim, acabou a estrada de chão, tinha um pedágio, uma pracinha de pedágio. Daí um dos americanos falou, tá, vão nos cobrar por essa estrada? Daí eu falei, não, vamos nos cobrar pela que vai vir, né? E assim, era uma estradinha, mas pelo menos era asfaltada, né? E a gente vai se acostumando com isso, Exato, né? Exato. Às vezes, assim, uma coisa... É isso que eu te falo da 386, que eu cresci na 386, viajando para casa, no interior. Só contextualizando, para quem não conhece, 386 é a principal rodovia que chama de Estrada da Produção aqui no Rio Grande do Sul, né? Que ela meio que corta o estado na transversal do norte até a região de Porto Alegre. Então, assim, hoje eu fico tensa em andar na parte Não, e tá um movimento simples. horroroso. Eu vim agora, fui para Paraná, na casa dos meus pais, agora no final de ano, voltei ontem, de lá. E movimento, meu Deus do céu, carreta, caminhão, um acidente, volta e meia, carreta tombada. E é ali que passa a produção, né? Enfim. Joana, para quem quer brasileiro, quem está nos ouvindo, gente, tem bastante brasileiro lá, né? Cada vez mais está indo, né? No agro, né? Para estudar, trabalhar. Como é que é esse caminho? Como é que tem oportunidade? Vários caminhos. Tem vários caminhos. Tem desde o caminho quando a pessoa, por exemplo, assim, vou falando muito quem está no agro, né? Tá fazendo agronomia, por exemplo, tem os programas de estágios que a universidade precisa de abril a novembro, ela precisa de estagiários, que podem ser americanos ou internacionais. Muitas vezes eles não encontram americanos, né? Então, esse é um dos motivos que eles levam os internacionais. Então, eles contratam por um período de estágio. A única coisa é que o estudante brasileiro precisa ir até lá. Então, eles não vão pagar passagem para ir até lá. Mas lá, eles vão contratar por esse período de 6 meses, vão pagar salário, enfim. A pessoa vai trabalhar, enfim, em laboratório, seja de soja, milho, trigo. O caminho, normalmente, é conhecer o professor do departamento, ou até mesmo um brasileiro que está lá no departamento, e é o que mais tem. Na área de agricultura, tem muito brasileiro lá. Então, esse é quando a pessoa está fazendo a faculdade, né? Não necessariamente de agronomia, poderia... Assim, as que eu conheço que vão para estágio de campo, rurais, normalmente são... Isso, exato. Tem o Master também, que, assim, quando eu falo que é pago às universidades, é para fazer a graduação, e bem pago. Mas quando vai para Master... Tem ideia do que é uma mensalidade? Sim, a mensalidade para quem é residente de Illinois, o semestre é de 18 mil a 20 mil dólares. O semestre? O semestre, para quem é residente de Illinois. Quem é internacional é o dobro. Chega a ser 40 mil. Mas, por fazer o Masters ou o doutorado, por exemplo, tem bolsa, né? Se vai para a área de pesquisa, tem bolsa, então a pessoa não paga nada. Ela, claro, precisa ser admitida. E, de novo, o caminho é conhecer o professor. Se você conhece o professor ou alguém que vai te conectar com o supervisor do departamento, é 50%. Daí, claro, os outros 50% vai ser o teu, né? Histórico, a bagagem. O histórico, a bagagem, vão fazer entrevista. A vontade de Exatamente. Mas porque, às vezes, tem muitas pessoas boas e não conhecem ninguém, né? Aí não sabem o caminho. Não adianta dizer assim, em inglês eu não falo, mas entendo tudo. Não vai ir, né? Assim, eu acho que eles até são bem abertos. Eu conheço muitos brasileiros que foram para trabalhar no campo que o inglês era ok. Assim, o meu inglês, quando eu fui lá, era ok, assim, não era um inglês. Mas lá pega, sim, né? Aprende. E assim,
o fato de enfrentar isso já é né? Porque talvez muitos americanos não fariam esse caminho. Tem dias que eu acordo e mãe fala, ai, meu Deus, não tem o que fazer. Né? Tá, tudo bem, respira, vai. Porque não é natural, né? A gente tava falando... Tem um esforço mental, né, para conversar, todo o pra tempo. falar, eu tava falando sobre dar aula, né? No semestre passado eu dei aula para quase 80 alunos, agora nesse semestre vai ser 95 alunos numa turma, mais 40 na outra. Todos americanos, assim, e tu tá ali sendo... Sabe? Seria muito mais fácil estar aqui, claro, sim. em Porto Alegre, sabe? Foi querer sair da zona de conforto. Comendo né? a comida que eu gosto, perto da minha família. Mas, enfim, tá sendo uma experiência incrível, né? Mas eu digo que nada, assim... Enfim, é um esforço que acaba compensando pelo ganho, enfim, cultural, de vivência, né? E de resiliência também. Quando eu falo, eu lembro de... Às vezes eu tô reclamando de alguma coisa... Eu lembro, não, Joana, para. Lembra lá em 2020, quando estava sozinha dentro de um apartamento, lá nos Estados Unidos, na pandemia. E então, assim, tu pensa em voltar? Penso. Porque, assim, eu vou ficar lá até quando eu puder ficar lá. Hoje eu posso estar lá. Nada me impede de estar lá. No momento que algo me impedir de estar lá, eu vou voltar. E eu sempre costumo dizer, o caminho de voltar é muito fácil. A gente pega o avião e volta. A gente é brasileiro, nunca ninguém vai nos fechar as portas, né? Agora, o caminho de ir é um pouquinho mais difícil. Então, por isso que antes de voltar, eu sempre penso 2 vezes, tá, será que eu já adquiri o que eu queria? Será que eu ainda posso fazer mais coisas? Então, enquanto eu acreditar que eu posso fazer mais coisas, eu vou, assim, ficar. Porque para ir, depois que a gente volta... Ah, mas agora quero voltar. Bom, aí... Que, né? Estados Unidos tem questão de visto, não é? Quero ir para lá. Então, assim... Mas sim, penso em envelhecer no Brasil, né? No país. Com todos os problemas, é o país que a gente é, né? Então, assim... O Brasil é um país maravilhoso, né? Maravilhoso. E quando eu tô lá, assim, por mais que a gente tenha esses desafios, assim, me incomoda muito quando eu vejo brasileiro indo para lá falando mal do Brasil. Porque se tiver coisas ruins para falar dos Estados Unidos, também tem. Tem várias coisas ruins para falar. Então, a gente vê na própria pesquisa muito, assim. E aí, de novo, enfim, muita gente que vai lá já com um discurso pronto para descaracterizar o Brasil, especialmente quando a gente vai nessa área agrícola, de desmatamento, porque é o que as pessoas querem ouvir. Então, é muito mais fácil levar para as pessoas o que elas querem ouvir, entendeu? Então, assim, óbvio, mas a gente tem que contar a história completa, né? Eu vejo pesquisador indo para lá falando de desmatamento, e não citando que existe uma reserva legal. E não citando que existe uma legislação ambiental. Então, assim, conta a história inteira, né? Então, enfim, né? Não existe país perfeito, né? Mas eu, quando eu tenho oportunidade, eu sempre exalto as coisas boas do Brasil, falando de desafios, né? A gente nem fala de dificuldades, fala de desafios, né? A gente tem um desafio logístico, enfim, da segurança, né? Que é algo, assim, que é uma coisa que faz muita diferença, assim. De tu sair na rua, falar no telefone, de não ter grade nas casas, de não viver com medo, assim, né? De que alguém vai... Então, isso é uma coisa que ainda nos desafia. Conta uma perdida lá. Conta um problema, um furo que tu teve lá, aquelas coisas que sempre tem, né? Chegou lá, não conseguiu falar ou algo assim? Teve algum problema? Várias, nossa. Ai, não consigo me lembrar agora, mas assim... eu acho que, assim, por mais que a gente tá aprendendo todos os dias, por exemplo, quando a gente sai em amigos ou happy hours e tal, assim, a máxima é aquela que a pessoa conta uma piada, tu não entende nada. Ri, né? Mas eu lembro que quando eu cheguei lá, assim, o meu professor, ele tem um sotaque americano, né? Então, assim, bem aquela coisa meio caipira do R, assim, que... uma coisa... E não, né? E eu falei, gente, eu não consegui entender ele, assim. Aí ele me perguntava as coisas e... Toda hora tu tem que, né? Também fazer uma força. Então eu lembro que logo que eu cheguei lá, eu dizia, anota no papel, assim. Anota no papel que ele tinha... E ele anotava lá, número 1, tal coisa. Então, acho que isso foi, né? Uma das... Mas, assim... todos os dias, né? Assim, mas as pessoas costumam me perguntar, essa questão cultural é muito diferente. Eu não sei se é tão diferente, porque assim, nessa cidade que eu tô, tem muito chinês e indiano. Aí sim tem uma diferença. Aí é o choque cultural. Eu já fui para a China, já fui para a Índia.
Aí tem muito choque cultural, sabe? Porque às vezes tu não sabe nem... É diferente as músicas que eles ouvem, os filmes, as comidas, né? O americano é muito parecido com a gente, assim. É o padrão ocidental, né? De Exatamente. É a Coca-Cola, o hambúrguer, a pizza, sai o churrasco de vez em quando, né? Com hora para terminar, mas sai, né? Hora mas pra começar e terminar. a questão do futebol também, claro que eles não... O soccer, né? Eles, o futebol americano, né? Mas eles a também... universidade é forte lá, né? No basquete. E eles têm um time do futebol americano lá, tem, mas o... Não como é que tem... chama? Tem os colleges, né? Que não tem, mas... Que as ligas universitárias, né? Que para eles é a mesma coisa. O estádio lotou, assim, é a mesma coisa que profissional. É a mesma coisa. Mas o nosso time de futebol americano é bem ruinzinho lá. Eu vou igual, né? Mas é bem ruinzinho. O de basquete é bom. Vou pela festa mesmo, né? Não é pelo jogo. Não, na verdade, pelo cachorro-quente. Porque o jogo é chato, mas tudo bem. Pela qualidade aqui no Sul também. A gente vai para olhar Inter e Grêmio, é só pela festa ali. Porque pelo futebol é pouco. Depende de quem você está falando. Tá bem? Show de bola. Muito bom, muito bom. Vamos liberar, porque tem que pegar voo, né? Tem que arrumar a mala e pegar o voo para os Estados Unidos de volta. Eu agradeço muito a oportunidade, enfim, as pessoas que quiserem seguir o Farm de Fazenda. Vai aparecer aí, pessoal da edição já. DOC, e também nas redes sociais, Joana Colucci, com 2 S's, e, enfim. Tem vários vídeos teus, né, no YouTube, quem quiser acessar. Assim, também, Tem muita coisa legal, na época da pandemia, tu produziu algumas coisas também e tal. Eu vou dizer que mais interessante do que o que eu produzo é o que os meus colegas produzem, porque eu produzo muita coisa do Brasil que são, vocês sabem mais, né? Vocês que nos informam. Mas eles produzem, o professor Gary Schnittke e Nick Paulson, todos que vocês vão encontrar lá, eles são os economistas agrícolas que produzem informações do meio oeste americano. Então, se vocês quiserem saber como é que está a safra lá, a questão de rentabilidade, custo, se entrar no site do farmdoc.illinois.edu, tem várias planilhas para baixar lá para ver como é que eles fazem a comparação também. Então, tem muita informação sobre a agricultura americana no site. Tá, quem quiser ir, quem vai, muita turma brasileira agora vai para a feira, né? Vai, ano passado foi muitos brasileiros. E aí como é que faz? Se quiser, consegue contatar contigo também para... A gente porque é sempre bom esse suporte para dar, né? Claro, a gente tem um stand na própria feira, que vocês vão ver lá, que é o College of ACES, né? ACES, que é o College de Agricultura, onde está a zootecnia, a agronomia, a economia também. Então, mas enfim, pode me contatar por meio das redes também, né? Se for o caso. Vamos o jeitão americano. Quem quiser, contrata a Joana para fazer isso aí. Leva a turma para lá, a Joana dá uma... Pior que eu não consigo. Dá uma palestra lá no negócio, clareia. Também, né? Enfim, esse ano a viagem. Teve muita gente que nos contatou, muito grupo indo para lá, né? E chegou num ponto que eu tive que dizer assim, eu não vou na feira, então eu vou ficar só aqui na universidade recebendo os grupos. E daí a gente começou a direcionar tudo para feira. Enfim, na universidade a gente consegue fazer, né? A gente recebeu alguns grupos lá, mas enfim, vai ter maneiras de se conectar, com certeza. Beleza. Ótimo. Certo, muito bom, muito bom. Obrigado, então, a todos vocês. Obrigado, né, Joana, que tá por estar com a gente. A gente sabe dos ajustes de agenda. A Joana volta hoje mesmo, então a gente conseguiu o último dia dela aqui para gravar. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a todos vocês aí por estarem com a gente até agora. Satisfação enorme. E estarem com vocês, né, nesse primeiro episódio da nossa temporada 2024 do Pé no Barro Podcast. Agradecer aos nossos parceiros, a CIA Brasil, ZT Sementes, Puro Trato e também a Farm Conte. E para fechar, a San Esteban, nossos parceiros aí, muito, muito obrigado. E se você quiser colar sua marca, entre em contato com a gente. Também nos siga nas redes sociais, sempre @Pé no Barro Podcast. E no YouTube no canal da CIA Brasil. Tem uma playlist ali do Pé no Barro que você pode acessar todos os conteúdos. Não esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, abraços e até mais.